Romanos capítulo de número 8, vamos ler a partir do versículo 18, que diz assim, ó: eu penso que sofremos durante a nossa vida, não pode ser comparado. Eu penso que o sofrimento durante a nossa vida, ela não pode ser comparada de modo nenhum com a glória que será revelada a nós no futuro. O universo todo espera com muita impaciência no momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Em outras traduções está assim: a terra geme com dores de parto. A terra, ela geme ansiosamente pela volta de Cristo. Versículo 20: pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Em outras traduções está dizendo assim: o universo todo geme com dores de parto. E eles não estão gemendo por vontade própria, mas estão gemendo por causa daquele que a sujeitou. Então está dizendo aqui de Satanás, que influenciou Adão e Eva, e a partir daí a terra, ela sofreu uma transformação. Porém existe esta esperança: um dia o próprio universo ficará livre do poder do destruidor, que mantém escravo, e tornará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora todo o universo sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. Amém? Senhor, muito obrigado por esse tempo maravilhoso, por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos concedeu essa manhã de estarmos aqui. E eu sou muito grato a Ti, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem compartilhado a minha vida e com a vida dos meus irmãos. Obrigado pela Tua palavra, e é uma palavra maravilhosa que tem nos alimentado todos esses dias. Amém? Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, chegamos o grande momento. É chegado o grande momento. E que momento é esse? Chegou 2024, tempo de reflexão, é momento de fazer um balanço existencial, é momento de ativar as expectativas, é momento de viver aquilo que em 2023 você já entendeu que não ia dar certo e você colocou no teu coração que iria viver neste próximo ano. Chegou o momento de você mergulhar naquilo que o teu coração, a tua mente projetou para a sua vida, dentro daquilo que você entende que é saudável para você. Não é nenhum pecado, não é nenhum erro uma pessoa sentar, e ela precisa fazer isso todos os meses, todos os anos, sentar, fazer uma avaliação de como foi o seu período e retroceder naquilo que é interessante. Mas esse ano ele chega e muitas pessoas colocam e colocaram a sua grande expectativa em uma nova porta de emprego, em uma nova oportunidade. Muitos têm expectativas de uma nova igreja, de um novo grupo de pessoas, uma igreja que atende às suas expectativas. Muitas pessoas colocaram a sua expectativa em viver um novo tempo mesmo, na presença do Senhor. E isso é bom, e nós precisamos fazer assim. Nós precisamos recalcular a rota, porque se a gente não recalcular a rota, o que vai acontecer? O ano mudou, os recados são os mesmos,
A igreja é a mesma, o pastor é o mesmo, e Satanás também é o mesmo. Então, se a gente não mudar as nossas atitudes, o habilidoso Satanás, ele vai driblar e vai fazer com que a gente mantenha na mesma frieza espiritual do ano interior. Como eu disse, aquele que está dialisando, hoje o sonho dele de 2024 é que ele encontre um rim novo, que não seja o meu, né? Porque eu preciso viver até os 100 anos, mas ele está na fila precisando de um transplante. Talvez a meta que ele colocou nas mãos de Deus, e o sonho é: Senhor, me fornece um rim que está tudo certo. Talvez você fez aí uma estimativa, uma avaliação de começar a orar para um novo relacionamento. Talvez você já começou a orar, deu certo, Deus confirmou. E cuidado com o que Deus está te confirmando, porque tem alguns princípios que não pode abrir mão. A mulher precisa ser uma mulher idônea, uma mulher que gosta de estar na igreja, uma mulher que gosta de ler a Bíblia, uma mulher que tem responsabilidade. O homem precisa ser um homem que esteja na igreja, que seja um dizimista, que seja um ofertante e que seja um homem zeloso, porque só bonitinho, barriga de tanquinho vai dar trabalho. Toma cuidado com isso. Talvez você está na fila, usando uma frase do pastor Cláudio Duarte, vai tirar a mãe dele do sofrimento e será a bola da vez, você que vai sofrer na mão desse barriga de tanquinho que não tem nada de cristão, não tem nada de Deus na sua vida. Talvez você esteja na fila já, mas talvez você já avançou, deu tudo certo, o namoro, Deus confirmou, está namorando, já marcamos o dia do noivado, está tudo certo, e as coisas estão andando. Talvez você também fez uma estimativa, é o dia, tal dia nós iremos casar e está tudo certo, e o dia de casar está marcado e as coisas vão fluir e está tudo bem. Mas talvez nós estamos tão focados nas nossas necessidades existenciais que não programamos nada, e aí a gente já começa 2024 chamando o Zeca Pagodinho para andar do nosso lado, dizendo: deixa a vida me levar, e a vida vai levar, e o refrão é: vida leva eu, e ela leva mesmo. E aí quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas nessa manhã nós lemos um texto que Paulo, ele vem aqui trazer um grande ensinamento para as nossas vidas. O ensinamento que Paulo veio trazer, ele veio chamar a nossa atenção para alguns detalhes importantes. Ele disse que o sofrimento da vida, a vida momentânea, ela não pode se comparar com aquilo que há de vir. Talvez você não se projetou para sofrer um pouco mais, para ser forjado em você a presença e o caráter de Cristo. Talvez você não teve esse tempo, mas se prepare, sabe por quê? Porque a corda vai apertar, a corda não vai afrouxar, porque Satanás e os seus anjos estão trabalhando para dizimar você com violência. E eu quero aqui abrir um parênteses para você. Ele trabalha tanto fora como dentro. Se a gente não estivesse aqui apercebido no culto, na quinta-feira, um jovem tinha entrado em óbito aqui dentro da igreja, que enquanto o culto estava rolando, ele entra aí possesso, vai até aqui, essas marcas que você está vendo aqui do lado do ventilador, e começa a bater a cabeça com violência. Sabe por quê? Porque um dia ele perdeu um ente querido e ele não soube lidar com essa questão. Mas por que ele não soube lidar com essa questão? E ele disse: eu já fui para a igreja, eu já conheci o evangelho, mas eu não consigo lidar, porque eu perdi um ente mais querido, que foi a minha mãe, e eu não sei fazer. Sabe por que ele não soube lidar com essa questão? Porque em algum momento ele não conseguiu perceber que a nossa vida está atrelada a um tempo, e esse tempo não é o meu tempo, não é o seu tempo, não é o tempo da minha mãe nem do meu pai. Esse tempo pertence a Deus, e ele vai chegar para mim, para você, para os seus filhos, e Deus é quem sabe a hora. Então, se a gente se conectar com Deus, o sofrimento ele diminui. Por quê? Porque a minha mãe estava aqui num belo ano, ela cultuou aqui na quinta-feira, só que no sábado ela passa mal, ela precisava fazer diálise, e ela foi para o hospital por algum
motivo ela não conseguiu dialisar no sábado. Aí ela passou mal no domingo, que não podia faltar. E aí ela foi socorrida aqui no hospital M, Boimirim. A minha mãe entra no carro depois de muitas dores e fala assim para minha irmã: minha filha, filhinha, cuida das coisas de mamãe. Não deixa ninguém entrar na casa e fazer bagunça, tirar nada do lugar, porque daqui a pouco mamãe está chegando. E aí as coisas vão continuar do jeito que era. Pois bem, na cabeça dela ela ia fazer um bate-volta, mas na ótica de Deus esse bate-volta não ia acontecer. Aí ela foi internada lá, os dias foi avançando e só chegou a notícia: a sua mãe entrou em óbito. Então o que eu quero te dizer? A tristeza está aqui, a saudade está aqui, mas eu não posso mudar aquilo que Deus estabeleceu. Então eu entendi que eu não posso mudar aquilo que Deus estabeleceu. E o mais extraordinário aconteceu no dia do funeral. Aí eu sou ali na casa do sexto irmão, propriamente não fiz a conta, mas sou mais ou menos o sexto. Aí eu pensei, o que eu pensei? A minha irmã mais velha, ela vai tomar conta aqui do culto fúnebre e vai dar tudo certo, e está tudo bem. Cada irmão vai ter a sua oportunidade e vai fazer o que precisa ser feito. Aí foi lá na irmã mais velha, ela disse: eu não tenho estabilidade para fazer, é pastora. Aí foi para a segunda mais velha: eu estou sem estabilidade para fazer, dar essa declaração aqui, é pastora. Não foi. Aí foi para o próximo: eu não estou com estabilidade para fazer, é pastor. Aí deixou lá, aí não fez. Aí chegou a minha vez, falou: só sobrou para você. Aí eu falei aqui: sobrou para mim, então eu vou fazer o que o Senhor mandou eu fazer. E ali eu li um texto bíblico, a presença de Deus desceu naquele lugar, pessoas foram renovadas espiritualmente e o céu entrou em festa. Sabe o que a gente tem que entender? É melhor Deus recolher da terra e guardar nele, do que a gente ver o nosso ente querido sendo crucificado, morto e condenado. Então a gente não tem que se apegar à vida. Sabe por quê? Porque quem está em Cristo Jesus sabe que o nosso tempo aqui é um tempo limitado, mas se você estiver guardado no Senhor, a morte, ela não tem poder. Sabe por quê? Porque Jesus um dia disse para os seus discípulos: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então a preocupação de Deus não é deixar nós aqui 80, 100 anos curtindo o que a gente acha que é bom. O projeto de Deus é que a gente vive sim 30, 40, 60 anos entendendo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então esse ano ele começa e as expectativas estão afloradas. Talvez você já está numa expectativa após o culto para algo bom que você vai fazer. E isso não tem problema nenhum, precisa ser assim. Mas nessa manhã eu preciso te orientar. Assim como você tem umas expectativas materiais, pessoais e físicas, aqui tem homens e mulheres que tiveram uma expectativa naquilo que é mais importante. Sabe por quê? Porque a gente sonha tanto, e às vezes quando a gente alcança, aquilo não tem valor. E isso eu aprendi numa das matérias na faculdade, que disse que o amor platônico, como que funciona? Eu amo aquilo que eu desejo. Então, se eu desejo celular, eu amo não sei, o meu é A30 ainda, está mais ultrapassado do que a nota de R$1. A nota é moeda, né? Até a moeda de R$1. O A30 eu amo. Aí eu consegui o A30, mas o 31 chegou. Aí eu já paro de amar esse, já amo o 31. Então o amor platônico, ele ama aquilo que ele deseja, e quando ele possui, ele não ama mais. Esse é o amor do mundo. O problema hoje é que a gente sonha para a nossa vida profissional, a gente sonha para a nossa vida conjugal, a gente faz construções para a nossa vida profissional, e aí
O sonho espiritual, ele fica sempre para o último lugar. Se você fizer uma checklist, um balanço, a metade da igreja não está viajando, estão encurralados dentro das suas casas. Sabe por quê? Porque alguma coisa fez eles distanciar. Mas eu quero dizer para você: se levanta, se reveste, porque alguns vão ter que sangrar, para outros passar salvos, para outros passar sãos. Não se preocupa se você tem que estar cedo aqui, se você tem que ser aquele que ora, porque aquele que vai entrar, ele só vai usufruir. Isso não tem problema. Sabe por quê? Porque para mim, para você estar aqui, alguém 2000 anos atrás foi crucificado, foi morto, o sangue escorreu para libertar a minha vida e a sua vida, e esse sangue até hoje, ele está falando ardentemente no nosso coração. Então sonhe assim para a sua vida, mas faça com que o Senhor, ele seja único e suficiente, tanto para você quanto para a sua família. O que é interessante, que as expectativas aumentaram, e eu sou um deles. A minha expectativa está grande. O último ano da faculdade, se passaram 4, e agora eu sei que a tarefa vai ficar árdua. Então eu tenho uma tarefa árdua na faculdade e tenho a igreja para cuidar. Então o meu cabelo já está de pé, e eu já estou aqui muito ansioso para esse tempo, esperando que a faculdade inicie só em julho, que aí eu conto mais 4 meses e ela acaba. Mas ela não vai fazer isso. Em fevereiro ela já começa e a gente tem que ir. Então os nossos sonhos não podem ser maiores do que o plano de Deus na nossa vida. Sabe por quê? Porque assim como hoje a gente está aqui na presença do Evangelho, vivendo uma vida abastada, uma vida boa, mulher bonita, coragem, a coragem dessa mulher falar que larga a chapinha para ofertar. E eu digo que ela tem coragem, que nunca deixou de dar uma oferta na igreja, e quando perdeu o serviço estava mais preocupada em dar o dízimo do que arrumar trabalho para pagar o aluguel dela. É por isso que nunca fica desempregada, e vai ganhar bebê esse ano ainda. Mas se cuida, Nidinho. Mas já está, o exército se levantou para orar. O exército se levantou para orar, e aí não tem o que fazer. Mas irmãos, Paulo ele vai começar aqui em Romanos 8, 22, dizer assim, que a terra geme com dores de parto. Quando Adão e Eva decidiram desobedecer a Deus, tudo foi transformado. Nós, como seres humanos limitados, a nossa geografia, aquilo que a gente vê, é isso aqui. É muito ruim ter essa sensação de entender que um dia a gente não vai fazer mais parte dessa comunhão. Eu também tenho esse sentimento. Meu Deus, um dia eu não vou poder mais estar com os meus filhos, com os meus netos. Um dia eu vou ter que desaparecer da terra, e isso assusta também. Mas eu preciso entender que tudo foi transformado, e o Senhor, ele precisa fazer com que a tua palavra venha se cumprir. Aí Paulo diz que a terra geme com dores de parto. Até a terra, ela sofreu alteração. E eu consegui avaliar esses dias, porque eu lembro de um tempo que eu tinha aí uns 13, 14 anos, que qualquer semente que você jogasse assim na terra não precisava de nada, já rapidinho, já o feijão já crescia, a plantinha já crescia, já virava uma árvore, não precisava de nada. E agora a gente precisa comprar adubo, a gente precisa comprar remédio, a gente precisa comprar tanta coisa, e ainda a semente não consegue às vezes germinar. Sabe por quê? Porque tudo sofreu alteração. Mas vai chegar um dia que nós não vamos precisar de remédio, nós não vamos precisar de anabolizante, nós não vamos precisar dessas coisas fúteis. Sabe por quê? Haverá um dia que nós vamos comer daquilo que o Senhor vai reservar para nós. E sabe o que Ele reservou para nós? Uma mesa farta, dizendo que Ele vai ser o servidor da ceia e vai trazer a sua igreja para essa mesa farta. E não tem quem vai impedir. Mas o que me chama a atenção, que eu também descobri dentro da palavra de Deus, que teve homens que não colocaram a sua expectativa só naquilo que eles sonham para esse tempo. E por que muitas das vezes a gente não vive aquilo que Deus tem? Sabe por quê? Porque a gente não crê da forma que o Senhor pediu para a gente crer.
A nossa crença é só naquilo que a gente vê. E por que a gente retém? Com medo de faltar. Porque o Deus que você decidiu servir é aquele que vai fazer você passar necessidade. Mas a regra da Bíblia não é reter, é você semear. E à medida que você semeia, você prospera. E você está falando de quê, pastor? Se você semear na sua vida espiritual, você vai colher aquilo que Deus estabeleceu para você. E se você colher aquilo que Deus estabeleceu para você, você vai entender que Paulo, olha o sentimento e a expectativa que Paulo tinha quando ele abandonou a sua profissão, ele abandonou os seus luxos, ele abandonou o seu palácio para ser perseguido por amor a um Jesus que ele nem conseguiu andar do lado. Mas ele entendeu em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, a expectativa de Paulo é: eu quero que vocês saibam que Cristo é o cabeça de todo varão, e o varão é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de todos. A expectativa que Paulo tinha nos seus ensinamentos era que todos entendessem quem era o cabeça da igreja. E a palavra grega para cabeça quer dizer kefale. O que significa kefale? Se Cristo é o cabeça da igreja, então a palavra kefale quer dizer é aquele que guarda, é aquele que cuida, é aquele que se esmera, é aquele que preserva, é aquele que está no controle de todas as coisas. É por isso que Deus instituiu, estabeleceu Jesus como cabeça da igreja. Então não é a minha habilidade, a sua habilidade, a minha estratégia, a sua estratégia que vai fazer as coisas de Deus fluir. Quem faz as coisas de Deus fluir é Ele mesmo, porque Ele disse: a obra é minha, eu faço como eu quero, eu determino como eu quero e eu paro a hora que eu quiser. Mas a expectativa de Paulo era para que todos soubessem que Cristo era o cabeça da igreja. Mas o salmista também, ele fez as suas expectativas. Ele virou um ano, ele virou um mês ou uma semana, e aí as expectativas dele eram assim. Salmo 118, versículo 6 diz: o Senhor está comigo, não temerei o que pode fazer o homem. Sabe por que a gente olha para o homem e tem medo? Sabe por que a gente às vezes está na igreja mais com medo de Satanás do que propriamente com temor a Deus? Sabe por quê? Porque não entendemos o que Jesus falou: a chave do inferno está na minha mão. Qual é o demônio que pode prevalecer na sua vida? Se você batizou, entregou a sua vida para Jesus, agora o Satanás vale mais do que a presença de Deus. Não, não, não. Vira o ano entendendo: Satanás, você não tem casa, você não tem rumo, você não tem era, você não tem beira. Sabe por quê? Porque quem tem poder é aquele que está em mim e não aquele que está no mundo. Aleluia! É assim, irmãos. Às vezes a gente vê os testemunhos, as pessoas mais com medo de Satanás do que propriamente mergulhada naquilo que o Senhor tem. Eu tenho que ir para a igreja. Por quê? Porque Satanás está furioso. Não tem o que fazer. Não tem como mudar. Por quê? Porque as nossas expectativas são mundanas e terrenas. E essas expectativas mundanas e terrenas, elas são passageiras. São passageiras, e efêmera é um sinônimo. E quando a gente põe as expectativas nas coisas efêmeras, mas João, ele também tinha uma grande expectativa. E a expectativa de João, ele descreve na sua primeira carta, lá encostadinho de Apocalipse, capítulo 5, versículo 12 e 13, diz: a expectativa de Paulo era: quem tem um filho tem vida. Quem tem um filho tem vida. Quem não tem um filho não tem vida. A expectativa de João, a expectativa de João era que todos encontrassem na pessoa de Cristo a verdadeira e a viva resposta. E aquele jovem,
jovem, ele não conseguiu sair daqui liberto. Sabe por que aquele jovem não conseguiu sair daqui liberto? Ele saiu ainda atribulado. Sabe por quê? Porque ele não conseguiu aceitar Jesus como seu Salvador. Mas aí num dado momento, o Senhor trouxe-lhe a consciência e ele saiu em disparado aqui, agradecendo pela oração. Talvez você entre aqui e saia com o coração pior do que você entrou. Por quê? Porque a sua expectativa está atrelada em uma atitude de alguém, em uma resposta de alguém. Então, se essa resposta não chegar, a sua frustração ela vai continuar. Mas se a sua expectativa for expectativas espirituais, talvez a resposta não chegue à medida que a gente deseja, mas nós sairemos daqui revestidos com o poder do Espírito Santo, porque quem governa a nossa vida não é o homem, é Deus. Isaías também tinha a sua grande expectativa. A expectativa de Isaías está registrado no capítulo 40, no versículo 8, dizendo: a relva murcha, as folhas caem, mas a palavra do nosso Deus, ela permanece para sempre. A expectativa de Isaías, ela era muito grande. Por quê? Porque ele estava falando de um Deus que não tinha se apresentado ainda a ele, e era 700 anos antes, mas ele já sabia que as coisas iam fluir. Por quê? Porque o próprio Deus, ele revelou para Isaías e ele acreditou. Então, a palavra que eu tenho para você nessa manhã é: a relva vai murchar, as folhas vão cair, mas se você acreditar na palavra do Senhor, você vai permanecer para sempre, porque ele vai te levar onde nenhum homem e nenhum curso vai te levar. O que me encanta é que haverá um dia que todas as coisas serão restauradas. É esse dia que a gente precisa aguardar. Porque se a gente não estiver atrelado a esse dia, o dia da restauração plena, um dia que a terra vai entrar na sua órbita natural, aonde o homem vai voltar para o seu verdadeiro mundo. Quando nós entendemos tudo isso, as coisas serão mais fáceis. Porque à medida que a gente vai avançando no reino, tem coisas que não vão fazendo sentido. Porque talvez uma das grandes expectativas de você crescer espiritualmente seja somente para você se autopromover. Mas Jesus não dá promoção. Ele não promove ninguém. Por quê? Porque o promovido dentro da igreja é estrela. E os estrelas, eles querem brilhar. E o primeiro que tentou brilhar, dizendo: estarei acima do trono, ele foi expulso da glória. Então, se Satanás ele não conseguir nos tirar da igreja, se ele não fazer você sair da igreja, ele vai tentar fazer você desanimar. Você está estático, inerte, sem fazer nada, para ele já é o suficiente. Se você não teve nenhuma expectativa espiritual, se você não conseguiu lá no finalzinho de 2023 sentar na sala da sua casa com a sua família para promover expectativas espirituais, você tem chance. Mas se você não fez isso e também tem medo de fazer para não se comprometer com Deus, você será um adorador fracassado. E o Senhor disse: aqueles que olham para trás não são dignos de comer sobre a mesa. Então que nesse próximo ano você não venha olhar para as coisas, mas que você venha olhar para Jesus. Você venha olhar para o Salvador. Você venha olhar para o autor da vida. Que você venha olhar para aquilo que é mais importante. Pastor, o Senhor disse para mim abandonar os meus sonhos, mas eu quero arrumar essa frase. Não abandone os seus sonhos, não.
continua sonhando, continua projetando, mas deixa Deus ser o centro da sua vida, porque você vai entender que se um dos seus sonhos não se realizar, a presença de Deus é melhor e maior do que todas as coisas. Porque se a gente não entender isso, as coisas serão piores, as coisas ficarão difíceis. E uma dica que eu quero dar para todos vocês: não negocie o ministério que Deus te entregou. Se não der aqui, abra uma igreja, e a gente vai te fortalecer também nessa nova igreja, para que você também seja a boca de Deus, para ser usado tremendamente. Mas não se venda, fique o tempo que tiver que ficar aqui, e saia daqui para ser boca de Deus aonde você passar. Não seja enganado, não saia daqui desesperado, não saia daqui sem saber o que fazer, para se perder no meio do caminho. Porque é isso que Jesus quer, é isso que Satanás quer, na verdade: confundir a sua mentalidade, para você não frutificar, para você não reinar. Mas para a glória de Deus, nessa manhã você está aqui. Porque se haverá redenção, é porque devemos confiar que a morte de Jesus não foi uma utopia, foi uma realidade. E por essa realidade a gente não vai desistir. Não vai desistir. Eu posso desistir de você, você pode desistir de mim, um pai pode desistir do seu filho ou vice-versa. Mas aquele que nos chamou, Ele nunca vai desistir de nós. Sabe por que Ele nunca vai desistir de nós? Porque não tem como invalidar o sacrifício. Se não tem como invalidar o sacrifício, o tempo de Deus vai chegar. E quando Ele chegar, precisamos estar prontos. Que seja um ano mesmo aonde você venha investir na sua vida espiritual e no seu compromisso com o eterno. Que as suas expectativas sejam de ser um doutor, sim, e não tem nenhum pecado nisso, ser o que você quiser ser, mas que também você tenha compromisso para onde Deus te levar, a palavra dele te acompanhar, em nome de Jesus. Porque se a palavra de Deus te acompanhar, você vai viver o que Paulo falou. E o que Paulo falou: nem a morte, Lucas, nem a vida, nem os filhos, nem o trabalho, nem a promoção, nem a hora extra nos afastará do amor de Deus. Nada nos afastará. Sabe por quê? Porque se o seu sonho estiver atrelado nele, o casamento é certo. O noivo já está preparado, o noivo já está pronto, mas a noiva precisa também estar pronta, porque se a noiva não estiver pronta, não pode haver casamento. E sabe qual é a parte boa? Enquanto nós não estivermos preparados, a trombeta não vai soar. Sabe por quê? Porque o Senhor disse: a minha palavra, ela não volta vazia. Se não volta vazia, Ele vai vir buscar. Não é casa, não é carro, não é animal de estimação, são pessoas, são sobreviventes, são pessoas que se arrependeram e disse: eu quero viver para ver a grande redenção, eu quero estar pronto para viver aquilo que o Senhor Jesus tem para a minha vida. Mas se você quiser ficar de camarote, não tem problema não, fica no camarote, fica no primeiro lugar, porque quando a igreja estiver subindo, você vai dizer: mas cadê aquele povo barulhento? Cadê aquele pastor careca que eu rejeitei? Mas eu preciso que ele ore por mim. E nós vamos estar lá adorando: tu és santo, tu és santo. E você no camarote não entendendo nada, e nós lá subindo, subindo, subindo e subindo. Então vale a pena pagar o preço. Paga o preço que tiver que pagar, sinta a dor que tiver que sentir, mas não larga o direito da sua
salvação.